E aí galera, olha nós novamente aqui. Bora fazer uma questão agora do César Gran Rio, tá? Sobre o Brasil Colônia em si, que eu acho bem interessante, bem bacaninha, uma questão fácil, não é uma questão difícil. Basta ter alguns conceitos já estabelecidos, o resto é resto, né? Então vamos lá, olha só, a questão ela começa da seguinte forma: a Igreja Católica teve papel relevante no processo de colonização que pode ser constatado, ou seja, a questão está perguntando qual a relevância da Igreja na colonização dessa América portuguesa, tá bom? Então bora analisar as alternativas, depois a gente entra com os esqueminhas explicando a alternativa correta e aqui a gente explica as alternativas erradas em si. Vamos lá. A importância da Igreja Católica na colonização pode ser constatada na catequese, que promovendo a integração do índio aos padrões europeus e cristãos, tranquilo, até aqui, favoreceu sua emancipação. A palavra emancipação deixa a questão errada. Presta atenção no seguinte: o índio não vai ser emancipado. O índio ele vai sofrer um processo de violência cultural. Tá? Emancipação significa liberdade, significa da autonomia, né? E os índios, a última coisa que eles tiveram foi autonomia. Questão B. Na educação, através das ordens religiosas, a Igreja monopolizou as instituições de ensino até o século XVIII. Opa, pera lá, bora marcar essa aqui é interessante. Bora deixar ela marcadinha aqui, pré-agendada. Quando chega o horário, a gente vê se é ela mesma ou se tem outra mais correta do que ela. C. Nas missões que, ao reunirem os contingentes indígenas, facilitavam o fornecimento de mão de obra para a lavoura. Gente, as missões, elas são ações da Igreja Católica e em especial dos jesuítas, tá? E eles não tinham a ideia de fornecer mão de obra, mas sim de resgatar os indígenas de uma fé supostamente determinada pela própria Europa, tá? Com uma fé errada, uma fé que não é cristã, ou seja, tudo que não é cristão é condenado, né? Então as missões elas têm essa função de trazer mais fiéis ao mundo cristão. D. De fronteiras, sendo as missões a primeira defesa por onde penetraram os estrangeiros no Brasil. Olha só, as missões, acabei de falar sobre missões, tá? Não tem nada a ver com a questão. Letra E, na administração, ocupando, claro, a maior parte dos cargos públicos que exigiam melhor nível de instrução. Então, gente, alguns padres sim farão parte do processo administrativo português, só que não na administração, tá? E especialmente no Brasil Colônia, quando a gente fala sobre colonização, desbravamento, adentramento de um país, não. Apesar de que as missões elas vão ajudar no adentramento do país, tá bom? Também. Então, bora a questão correta aqui, a gente pode falar que é a questão B, tá? Da César Gran Rio, e a gente vai entender um pouquinho o porquê. Olha só, a Igreja Católica teve papel relevante no processo de colonização que pode ser constatado na educação. Através de ordens religiosas, a Igreja monopolizou as instituições de ensino até o século XVIII. Então a gente pode falar o seguinte: a ordem jesuítica, os jesuítas, tá? Os jesuítas em si, eles virão ao Brasil em 1549 com Tomé de Souza e terão uma função. A função é expandir a fé. Então a expansão da fé é a principal missão dos jesuítas no Brasil. Só que eles também serão responsáveis pela educação, tá? Que a gente falou no vídeo na questão anterior. A educação em si, ela tanto é para os indígenas, uma educação para os indígenas, que a gente acabou de falar sobre as missões, tá? Que faz parte das missões, e você tem a educação dos colonos. Colonos em si, vamos colocar o homem branco, nisso a gente tem que excluir o negro, porque o negro, ele nesse momento, ele é visto como uma mercadoria, tá? E os colonos, eles estarão, os jesuítas estarão educando os colonos através de colégios, tá? Colégios. Esses colégios, eles estarão ensinando a língua latim,
o latim, eles estarão ensinando a filosofia e estarão ensinando a teologia. Estarão ensinando a teologia. Vale lembrar que esses colégios, eles são considerados centros culturais da colônia. Centros culturais da colônia, que enviarão os filhos desses homens, desses colonos, desses homens brancos, tanto para Évora quanto para Coimbra, tá? Nas universidades. Então, você tem essa característica, os jesuítas tomando conta do processo educacional dessa colônia. Só que a questão alternativa, ela coloca algo um pouquinho além. Instituições de ensino até o século XVIII. Por que até o século XVIII? Vale lembrar que durante todo o processo jesuíta no Brasil, eles acumularam muitos poderes. Então, nós podemos caracterizar que eles têm poderes acumulados. Esses poderes acumulados, eles são provenientes de uma política de sesmarias. As sesmarias, ela é a divisão interna de uma capitania hereditária. Eles serão possuidores de engenhos. Eles serão possuidores de escravos. Sim, galera, a Igreja Católica, ela é uma das principais instituições que vão dar força ao processo escravagista brasileiro, tá? Não se esqueçam disso. E você tem os jesuítas possuindo vantagens fiscais. Opa, professor, sua letra é muito feia. Eu sei, não se preocupe. Vantagens fiscais. Já vocês acostumam com a minha letra, tá? Então, você tem essas vantagens fiscais, ou seja, os produtos para os jesuítas, quando entravam no Brasil, eles não pagavam impostos, tá? Isso vai gerar algumas tensões, né? Se você dá poder para um, você tem que tirar poder de algum lugar. Então essas tensões, elas começaram a gerir a vida de uma colônia. E essas tensões, elas se intensificarão com o não cumprimento do Tratado de Madrid em 1750, que o Tratado de Madrid, ele é a reestruturação daquele Tratado de Tordesilhas. É o que vai dar base a quase o nosso mapa atual brasileiro, tá bom? Então o não cumprimento, tá, do Tratado de Madrid, o não cumprimento do Tratado de Madrid levará a mais tensões ainda. Só que tem um cara em Portugal chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal vai guiar Portugal com mãos de ferro. Ele busca por uma maior centralização de poder, já que esse poder está muito acentuado na mão dos jesuítas. Então essa busca por centralização de poder, ela levará à expulsão dos jesuítas em 1759 do Brasil. Então os jesuítas, eles promoverão uma educação no Brasil até o século XVIII. Por quê? Porque em 1759, Marquês de Pombal estará expulsando os jesuítas do Brasil. Então a alternativa correta é a letra B. Então, qualquer coisa, deixa as dúvidas aí embaixo, no vídeo, em algum lugar aí embaixo aí, tá? E vocês fiquem à vontade para chamar aí e a gente vai responder as questões, as dúvidas e assim por diante. Bora para a próxima questão.